59. Ciao fratelli d'Italia, ciao, grazie mille per questo 23 posizioni ranking del Apple Podcast. Grazie amico fratelli d'Italia, grazie mille aqui de Portugal. Ora bem, caros tenistas, muito obrigado. Já estamos naquilo que é o top 20 e o top 30 do ranking da Apple Podcasts. Muito obrigado a todos vocês. Começámos com a Itália, porquê? Porque nós na Itália somos 23 e ficamos à frente de muitos podcasts americanos, franceses, espanhóis, sul-americanos, enfim, é de facto uma alegria podermos ver estes números a acontecerem, tudo graças a vocês. Portanto, não se esqueçam, partilhem com os vossos amigos, partilhem por todos. Já conseguimos então chegar à Apple Podcast, vamos lá chegar ao top 200 do Spotify. Spotify é sempre um pouco mais difícil de chegar ao top 200, porque eles limitam ao top 200, ao passo que a Apple Podcasts, se vocês estiverem no ranking 700 ou no ranking 1000, aparecem na mesma, no ranking 1000, por exemplo, e portanto, vamos lá então, esse objetivo. Seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, vamos lá, seguir tudo isso, partilhar e podem interagir connosco. Ora bem, desde já, primeiras desculpas é em relação a não termos feito ronda a ronda conforme nós prometemos. A questão é que existiram, de facto, falhas técnicas naquilo que era a gravação do som e, portanto, vamos fazer um episódio diferente daquilo que nós costumamos fazer. Ou seja, aquilo que nós vamos fazer é justamente bater o ranking ATP, isto é, vamos ver os 32 cabeças de série e ver por onde é que se espalharam e quais é que são aqueles que chegaram à final. E obviamente vocês já sabem que a final vai opor Rafael Nadal contra Daniil Medvedev. Portanto, um espanhol contra um russo. E portanto, Guilherme, faz as honras da casa? Há alguma coisa a dizer em relação a este top 20 no Apple Podcasts? Claro que sim, epá, é sempre bom a gente ver que conseguimos estar a subir nos rankings. Relembro que a última vez que a gente viu, nem nos rankings aparecíamos. Exato. Ou seja, agora já aparecemos e à frente até de vários podcasts em vários países diferentes. Por isso é bom ver que o trabalho está a ter algum sucesso e ver como realizado alguns objetivos ao longo do podcast. É que conseguimos ficar à frente, inclusive, de um podcast destinado única e exclusivamente para o US Open. Este torneio que a gente tem vindo a acompanhar ultimamente, é isso mesmo. Dados que o torneio que está a acontecer é na América, a pessoa que está a fazer esse podcast também, não temos bem certeza se é americano ou canadiano, mas um deles será com certeza, dado os rankings e as suas posições. Sim, o melhor ranking que ele tinha era justamente no Canadá, por isso deduzimos que ele seja do Canadá e conseguimos estar em vários países cá na Europa e fora da Europa também, à frente dele, é bastante bom. Sim. É que até temos malta no Japão. Sim, e na Índia. Já não houve, se temos no Japão, já não podemos falar mal do Nishioka, né? Do Kei Nishikori. Oh, caralho. veio O que vale é que eles também não percebem nada do que a gente diz. Oh pai, não sei, sabes que Yakuza pode ter lá o Google Tradutor ou um português qualquer sequestrado assim, vá, traduz lá o que é que eu estava a dizer. Não nos vamos meter com Yakuza. Ora, muito bem. Então, por onde é que queres começar? Então, vamos começar pelo, como a gente falou, de acompanhar o ranking, dado do site da ATP. Vamos começar pelo número 1, que toda a gente sabe, o sérvio Novak Djokovic. Novak Djokovic, que acaba por ter uma presença no US Open com várias lesões, principalmente a lesão no ombro esquerdo, e foi esta mesma lesão no ombro esquerdo que acaba por ditar a sua não presença em rondas mais à frente do que a gente esperaria, com certeza. Recordar então que Novak Djokovic perdeu nos oitavos de final frente a Stanislas Wawrinka, o jogador suíço que a gente já tem falado dele em vários torneios, dado excelentes presenças que ele tem tido ao longo da sua carreira e já ganhando 2 Grand Slams, um em Austrália, no Australian Open, e um em Roland Garros, um dos poucos jogadores na altura do Rafael Nadal que conseguiu ganhar este mesmo torneio Roland Garros. Recordo que ele ganhou uma vez, Djokovic também ganhou uma vez e finalmente Federer também conseguiu ganhar a única vez que ele conseguiu ganhar este torneio em Roland Garros na terra batida, dado que é o seu pior ponto fraco, digamos assim. O seu estilo de jogo é o sítio onde pior ele consegue obter resultados, é na terra batida. Assim, Wawrinka acaba por beneficiar da desistência do tenista sérvio Novak Djokovic no terceiro set, mas relembrar que Stanislas Wawrinka já ganhava 6-4, 7-5 e 2-1 no terceiro set, ou seja, podemos agora a gente imaginar ou não que Djokovic já estava debilitado antes de entrar,
mas havia um jogo bastante equilibrado, 6-4, 7-5, com apenas um break em cada set, por isso um jogo bastante equilibrado, com bastante competitividade. Bem, e qualquer coisa, isto é sempre complicado quando és obrigado a sair por lesão. Sim, sabemos que Novak Djokovic na primeira ronda foi assistir 2 vezes à mesma lesão do ombro. Portanto, lá está. Mas Isto é uma época muito desgastante. Todos querem jogar ao seu melhor nível, todos querem ganhar o mais possível. Não esquecer que, certamente, aquela final contra Roger Federer foi muito desgastante do ponto de vista físico. Isso também deve Em ter, Wimbledon. exatamente, deve ter marcado e muito o corpo. E lá está. É aquilo que se costuma dizer em todos os esportes. Não pagas agora, pagas depois. Sim. Mas eu acho um pouco curioso ele jogar várias rondas lesionado, entre aspas, mas quando apanha um jogador mais competitivo e que já se via a perder dentro do resultado, aí é que ele desiste. Coincidência ou não, sabemos que Novak Djokovic é um jogador exímio nos mind games e com certeza não queria perder ou ser envergonhado, digamos assim, em perder em 3 sets seguidos, por exemplo, e acaba por desistir. Isto é só uma à parte, não sabemos Sim. se é verdade ou não, nem vamos saber. Sim, Mas é tem curioso, lógica. é curioso E tem apenas lógica. numa ronda avançada e como um jogador que é conhecido por ganhar. Aliás, a gente pode ver que os melhores resultados da carreira de Stan Wawrinka é efetivamente contra Novak Djokovic. É o Nemesis, digamos assim, do tenista sérvio. Por isso, digamos que é minimamente curioso. Mas a gente não está aqui para levantar polémicas, Claro que não, só claro que não. é Nós só é só uma mesmo, parte. exatamente, nós é só mesmo para levantar poeira. Ora bem, Número 2, Rafael Nadal. Rafael Nadal. O meu Onde é que ele já foi tenista. eliminado? Não foi. Pois não. É Está um na dos final. jogadores que está na final. Relembro que... Sabes que ele está na final? Porque fui eu que apostei nele como Não, principal candidato. não. Ele está lá porque joga com Babola. A única razão é mesmo por ele estar a jogar de Babola. O Pronto. Daniel Medvedev joga com qual já agora? É Technifiber. Pois. Pois? Que são os bolas que nós usamos no treino. Sim, sabes que ele no último mês jogou 20 jogos, perdeu 2. Daniel Medvedev. Em 2 Masters 1000 e no ATP 500 e agora em US Open. É bom, a vodka é boa. E o caviar também, beluga. Dizer então que Rafael Nadal, dos 3 nomes grandes como a gente apresentou como eternos candidatos em todos os grandes slams, é o único que neste momento ainda se verifica em competição É e o com a único que joga hipótese com Babola? e com o único com a hipótese ainda de ganhar este mesmo grande slam. Referi que Rafael Nadal está na calha para ganhar o 19º Grand Slam da carreira, dos títulos que ele já ganhou em Grand Slam, ficando assim a se verificar a apenas do recorde de Roger Federer, que tem o tal 20 torneios de Grand Slam. Roger Federer, que acaba por ser o jogador a seguir a nossa lista, o atual terceira atual cabeça de série neste torneio e o número 3 do ranking ATP, que acaba por perder frente a um jogador com quem nunca tinha perdido e acaba por ser eliminado nos quartos de final, frente a Grigor Dimitrov. Mais à frente já falamos sobre ele, porque ele é uma das surpresas fora dos cabeças de série que conseguiram chegar relativamente longe. Grigor Dimitrov acaba por ganhar em 5 sets nos quartos de final frente a Roger Federer. Sem dúvida uma surpresa. Talvez algum desgaste já do Roger Federer, dado o jogador tem 38 anos, não esquecer isso. E também alguma, se calhar, demasiada confiança à entrada para este jogo, sendo um adversário com quem que até tem um jogo bastante parecido ao do tenista suíço. Várias vezes foi chamado Dimitrov no início da sua carreira como o novo Federer e assim já jogaram 9 vezes um contra o outro e Roger Federer nunca tinha perdido. A primeira vez, como se costuma dizer, há uma primeira vez para tudo e acaba por ser neste torneio. Roger Federer acaba por não conseguir aproveitar a queda de Novak Djokovic do seu lado, do mesmo lado do quadro, tinha sido assim as portas abertas, digamos assim, para chegar a mais uma final, possivelmente contra Rafael Nadal. Ora bem, já falámos então da lesão que Djokovic sofreu e como isso não, enfim, faz parte do jogo, a sorte faz parte do jogo e há quem tenha sorte, há quem tenha azar. E justamente neste caso falamos de azar, porque justamente Dominic Thiem é eliminado na primeira ronda porque contraiu um vírus. Sim. Que supostamente já vinha de outro torneio também. Não, já vinha não em outro torneio, já foi dentro da preparação para o US Open já nos Estados Unidos. Pois. Deve ser alguma coisa que o Trump lançou. Porque ele é austríaco, portanto, não sei. Alguma coisa assim já. Portanto, lá está.
sabemos que não é das melhores superfícies do Dominic Thiem, portanto, não sabemos a nível de qualidade de jogo o que é que ele iria mexer ou não ia mexer com o quadro. São daquelas coisas que tu nunca sabes. Portanto, talvez alguém que estivesse agora a jogar talvez não estaria, nunca saberemos o que é que iria acontecer, mas pronto, ele perde logo na primeira ronda e portanto fica logo despachado. Sim, relembrar que era o quarto cabeça de série à partida para este torneio, sendo ele o número 4 do ranking ATP. O Dominic Thiem foi eliminado justamente por Thomas Fabiano, que esteve cá no Millennium Steel Open. Pronto, então o Dominic Thiem foi eliminado pelo Thomas Fabiano, que já cá esteve em Portugal também no Millennium Steel Open. É isso mesmo. Número 5, quem é o número 5? Número 5 É o gajo que está na final. é o gajo que está na final, sem dúvida nenhuma. O Daniil Medvedev. Uma das revelações destes últimos 2-3 meses no circuito. O adversário de Rafael Nadal na final de domingo. Um jogador que vinha em clara ascensão, tendo 20 encontros, em 20 encontros só apenas perdido dois deles, feito a Nick Kyrgios no ATP 500 de Washington, que na final acaba por ser Nick Kyrgios a ganhar esse torneio. E o último, até esta prestação do US Open, frente a Rafael Nadal no Masters 1000 de Montreal, onde foi à final e perdeu frente a este mesmo jogador. Jogador que acaba por ser também o adversário dele neste grande slam que é o US Open. Vamos no final fazer a previsão sobre a final, mais à frente já falamos sobre isso, por isso passamos já para o número 6, que é Alexander Zverev. Relembro que era uma das tuas apostas era porque eu achava que potencial candidato. Sim, dentro daquilo que foram os nossos 4 campeões, não é? Justamente para além daquilo que era o top 3, não é? Portanto, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, eu incluí o Alex Zverev, porque achava que ele justamente podia querer salvar a época, não é? Justamente com este torneio. Pelo visto, ele não precisa salvar a época, enfim, vale o que vale, e perde com alguém que nós já tínhamos chamado aqui a atenção justamente em Wimbledon, lembras-te? Que foi justamente com um argentino chamado Schwartzman. Aqui isto traduzido, não sei se sabes, significa homem preto. Schwarz é preto, é negro, preto, e portanto, tens aí a tradução. Foi justamente a besta negra do Zverev. Sim. Que é alemão. Acaba por perder em 4 sets o tenista alemão. Mesmo ganhando o primeiro set 6-3, acaba por ser surpreendido depois 6-2, 6-4, 6-3 por este tenista argentino, um dos jogadores mais pequenos do circuito, mas um lutador sem dúvida, e apresentou assim um grande resultado neste torneio. Passando para o número 7, Kei Nishikori. Não podemos falar porque senão vem a Yakuza, pá, eu ainda quero constituir família. Kei Nishikori acabou por não ter um grande torneio. Claro que não. Porque acabou por perder nos 16 avos de final frente ao tenista de coqueluche da seleção australiana, Alex de Minaur. Muito bem. Kei Nishikori também apresentou-se com algumas limitações físicas. Não foi dado como nenhuma lesão que ele tinha neste torneio, mas via-se claramente que ele não estava a 100% fisicamente. Por certeza algum problema que não quis ser mostrado cá para fora. Mas talvez assim uma maneira de justificar a sua não grande presença aqui no Grande Slam dos Estados Unidos. Número 8, Stefanos Tsitsipas, o grego. E era bem, e o Tsitsipas, aquilo que é o número 8 numa miragem qualquer do lado informático da ATP, foi eliminado pelo russo Rublev, que também tem sido uma boa surpresa no ranking, não é? Portanto, os tenistas russos em boa performance. Portanto, Vladimir Putin estará certamente muito feliz. Portanto, já sabem, isto, beber água, beber géis e coisas assim do género, esqueçam, vodka. Portanto, se vocês querem realmente, vocês tenistas querem ter sucesso no core ténis, é 2 shots de vodka e para cima deles. Portanto, isto a mim só me apraz dizer uma coisa, que é esta malta da nova geração não tem consistência. Ganham uns pontos, sobem no ranking, mas depois não são capazes de manter o nível de jogo. Sim, pelo menos a maioria. Podemos ver, por exemplo, o Medvedev acaba por fazer uma excelente ascensão. Sim, mas lá está. Mas repara aqui uma coisa, estás a falar de um jogador que é de leste. Por norma, os jogadores de leste são mecânicos. Ou seja, têm aquele objetivo a cumprir e, a regra geral, cumprem bem aquilo que é, vamos chamar assim, os serviços mínimos. O caso de Tsitsipas,
Não sei se o miúdo já se deslumbrou, o que quer que seja, mas justamente perde na primeira ronda do Wimbledon, perde na primeira ronda do US Open. Não sei como é que vai estar a cabeça dele no final da temporada. Se calhar já a pensar tem que ir para o Millennium Steel Open, porque no Millennium Steel Open não consegue ganhar aquilo. E se calhar não ganho mais do que isso. Sim, já se adivinhava uma prestação neste torneio. Relembrar que nos 2 Masters 1000 que antecederam o torneio do US Open, ele perdeu também na primeira ronda em cada um deles. Estou a dizer, não tem consistência. Por isso não tem consistência, está numa má fase da época. Mas ele é mau no piso rápido. No piso rápido. Pá, se a gente for ver os resultados dele, ele tem os melhores resultados em terra batida. Pronto. Mas ele tem um jogo que até pode ser bastante bem moldado para piso rápido, por isso não é por isso. Está a apresentar uma má fase, é um jogador bastante novo ainda. Mas repara, um tenista de top 10 não pode ser tão desleixado quando muda de pisos. Não, claro que não. Se estás no top 10 deve ser supostamente o mais completo e o mais regular possível. Mas volto aqui a dizer, supostamente. É isso mesmo. Passando então para mais outro jogador da nova geração. Khachanov. Karen Khachanov. O Putin está-lhes a dar. Um dos jogadores que eu acabei por dizer que podia ser uma dos principais candidatos também para chegar longe. Acaba por também não chegar tão longe quanto esperaria, perdendo também numa fase inicial do torneio. Mais um jogador do top 10 que acaba por perder na primeira ronda. Este tenista russo que também vinha em ascensão acaba por ser surpreendido por um jogador não da casa, mas do país vizinho, do Canadá, Vasek Pospisil. No grande jogo, em 5 sets, acaba por ser surpreendido pelo tenista canadiano e assim mais um top 10 a cair numa fase bastante inicial. Passando já para o top 10, Roberto Bautista Agut. Que fez um excelente Wimbledon. Mais um espanhol. Depois do Rafael Nadal é o único espanhol que se aproveita. Jogador que perdeu precisamente na primeira ronda também. Pois, o Kukushkin. E quem que é o Kukushkin? Tenista cazaque. E ele é amigo de quem? Não sei, mas acho que vais dizer. É do Borat. Pronto. Por isso é que ele ganha. É só mesmo por isso. Da mesma forma que o Nishioka e o Nishikori metem medo à ATP por causa da Yakuza, o Kukushkin chega lá. Oh, meu amigo, como é que é? Isto, você vai me dar já acesso direto ou como é que é? É assim que ele passa. E agora vamos falar dos nossos fratelli de Itália. Os nossos irmãos de Itália. Com justamente Fábio Fognini. Sim. Veio cá porque ele só recebeu o dinheiro do Millennium Steel Open, porque não jogou. Verificamos que até houve um tenista italiano claramente exceção que acaba por chegar à meia final, sendo eliminado por Rafa Nadal, que é o Berrettini, mas o jogador mais cotado italiano acaba por não ter uma grande prestação, perder então na primeira ronda, frente ao tenista da casa americano, Riley Opelka, o maior jogador do circuito. Não te queres dizer isso, pois não? Não digo. Tu sonhas com ele, não sonhas? Não. Às vezes parece. Borna Coric, que acaba por perder na segunda ronda, desistindo assim frente contra Dimitrov. O tenista búlgaro acaba por fazer uma excelente presença no torneio do US Open e beneficiou assim na desistência de Borna Coric, este jogador que estamos a falar, mais um jogador da nova geração, bastante bem classificado, mas assim de desistir mesmo antes do jogo começar na segunda ronda frente a Dimitrov. E agora o francês mais bem cotado na entrada para este US Open. Tsonga, não é? Querias? Pois é o Lucas Pouille. Também não. Então eu já gasquei, como é óbvio. Nota-se. Gael Monfils, o príncipe de Paris, que perdeu justamente contra um carrasco italiano, o grande Berrettini, que para mim é a grande surpresa deste torneio, se queres que eu te diga. Sem dúvida. Digo que sério, mas para mim é a grande surpresa. E com excelente ténis, muito consistente das pancadas. Acho que sim, acho que será um futuro top 10. Será, com certeza. É um jogador que mostrou-se a um grande nível neste torneio e a fazer assim então a melhor presença da sua carreira em torneios de Grand Slam, chegando à meia final, perdendo contra Roger Federer, mas na ronda anterior acaba por eliminar Gael Monfils. Para mim, um dos melhores jogos que eu pude assistir neste torneio. Um grande jogo também em 5 sets, que bateu Berrettini e acaba por ganhar só no tie-break do quinto set. Relembrar que todos os torneios de Grand Slam têm regras diferentes da maneira como se joga o último set, o quinto set. No US Open é o único torneio de Grand Slam
que se joga no tie-break normal aos 6 igual. Acaba por assim ser dessa maneira que elimina Gael Monfils, um dos jogadores que eu também disse que podia ser uma surpresa, acabou por chegar longe, mas eliminado assim nos quartos de final. E o 14º é precisamente John Isner, o melhor jogador da casa. O jogador americano acaba por chegar assim à terceira ronda do maior torneio do seu país. Acaba por ser eliminado por outro também grande jogador também bastante alto, o que deu o encontro de dois jogadores com uma grande estatura. Acaba por ser eliminado na terceira ronda frente a Marin Cilic, o antigo também vencedor deste grande slam do US Open, o único torneio Grand Slam da sua carreira, e a fazer assim fim à estadia de John Isner em US Open. Passando já para o 15º cabeça de série, David Goffin. David Goffin, o belga, que perde contra o suíço. Completamente cilindrado. Portanto, aquilo que aconteceu foi, portanto, todos sabemos que a Bélgica é conhecida pelas suas batatas fritas, não é? E veio o Roger Federer com o queijo suíço. E existe uma coisa muito boa na Suíça, que é justamente batatas com queijo. Não sei se já uma vez comeste. Não. Mas é muito bom. Conceito. E portanto é justamente isto. Aquilo que aconteceu foi que aos oitavos de final, Roger Federer bate por 6-2, 6-2, 6-0. Portanto, sem hipótese para David Goffin. Sem grandes coisas para falar mais sobre isso, não é? Não há muito mais. Ele foi um jogador que eu acho que fez um comeback interessante em Wimbledon, a nível de ranking, a nível de se afirmar como candidato a algo mais, mas ainda está nesta fase de comeback. Portanto, ter chegado aos oitavos de final de US Open e perder contra Roger Federer, não acho que seja vergonha alguma, porque lá está, é o Roger Federer, quer dizer, é o número 3 do mundo. Estamos a falar de alguém que é o top 15 do mundo, portanto, não há que ter vergonha nenhuma nisso. Passando já então para o 16º cabeça de série. Relembrar que o 16º cabeça de série não é o 16º do ranking mundial, porque tanto o 16º como o 17º do ranking mundial, que é Juan Martín del Potro, o argentino, e Kevin Anderson, o sul-africano, acabaram por ter que desistir deste torneio devido a problemas físicos. O Juan Martín del Potro está recuperado de uma lesão de longa duração no joelho, e Kevin Anderson também com uma lesão no joelho, mas não de tão longa duração, acabam por ter que desistir deste torneio. Sendo assim, o 16º cabeça de série, o georgiano Nicolas Basilashvili, numa até bastante difícil de pronunciar, acaba por perder na terceira ronda. Frente a um tenista, vai ser uma dos nossos destaques fora dos cabeças de série, que é Kopfer, o jogador germânico, alemão, que ninguém provavelmente conheceria antes deste torneio, que acaba por chegar bastante longe neste mesmo torneio de US Open. Eliminando assim, então, o Basilashvili, que é um jogador bastante mais cotado, sendo, sem dúvida, cabeça de série, e acaba por ser eliminado em 4 sets, ser-se completamente surpreendido. 17º cabeça de série, 19º do ranking mundial, Félix Auger-Aliassime. Um dos jogadores que mais promete no circuito ATP neste momento, acaba por ser eliminado pelo seu compatriota Denis Shapovalov, outro jogador que acaba por estar fora dos cabeças de série, mas um dos jogos mais emocionantes em perspectiva para a primeira ronda, mas acaba por não ser não muito interessante, porque acaba por ser uma vitória relativamente fácil em 3 sets do outro turnista também bastante promissor, Denis Shapovalov, também canadiano. Próximo cabeça de série, Guido Pella, jogador que tu aprecias. Guido Pella. Ora bem, o Guido Pella foi sem dúvida, como tu disseste bem, é um jogador que eu aprecio bastante e que fez um bom torneio em Wimbledon. Ora bem, desta vez Guido Pella foi eliminado pelo tenista espanhol Pablo Carreño Busta, também vencedor do Milano Steel Open. Já em anos anteriores, mas acaba por ser assim, então surpreendido o jogador mais cotado sendo cabeça de série, Guido Pella, o jogador argentino, por outro tenista que falam espanhol como língua principal, mas assim ser surpreendido neste primeira ronda de US Open. Diego Schwartzman, já falámos sobre ele. Exato. Acabou por ganhar nos oitavos de final ao tenista que era
que se esperava mais que passasse a ronda, o Zverev, mas assim Schwarzman acaba por ser não completamente cilindrado, porque parecia até equilibrados, mas a ser batido por Rafael Nadal, o espanhol, em 3 sets nos quartos de final, 6-4, por 6-4, 7-5 7-5 e 6-2. 6-2 já foi claramente domínio do espanhol Rafael Nadal, e assim então acabando o Diego Schwartzman pelos quartos de final deste torneio em US Open. Então, mas a história supostamente repete-se, não é? Quer dizer, isto é a Espanha a colonizar a Argentina. Acabamos o próximo cabeça de série não ser também o jogador que se segue no ranking ATP, dado que o 22º do ranking ATP, Milos Raonic, acaba por desistir, dado uma lesão que ele contraiu no Masters 1000 de Montreal. Acaba por ser assim então Marin Cilic, o jogador que a gente já falou, entretanto também, acaba por ser mais um jogador a ser eliminado por Rafael Nadal nos oitavos de final. Pois. Marin Cilic tinha sido campeão em 2014. Sim, no Ele US não sabe Open. como, mas pronto. E então a ser eliminado por mais um, por Rafael Nadal, em 3 sets. Lembramos que é o único jogador que conseguiu roubar, entre aspas, um set, ganhar um set a Rafael Nadal, sendo assim o jogador espanhol chega com apenas um set perdido ao longo de todas as rondas que ele participou até chegar à final. A seguir, Stanislas Wawrinka. Por que eu digo sempre Stand the Man? Porque é a alcunha dele. É o Stand the Man, não é? É. He's the man. E nos quartos de final acaba por ser eliminado por outro jogador que chega à final. Medvedev. O jogador suíço acaba por conseguir ganhar ainda também um set, o terceiro set, frente ao tenista russo, mas o tenista Medvedev acaba por ser mais consistente durante este jogo. Também um excelente jogo para se assistir, que eu também pude ver. Acaba por ser um jogo bastante equilibrado também, menos no último set, 6-1. E Medvedev assim, continuava assim a sua caminhada, acabando assim a do tenista suíço, que acaba por ser eliminado no mesmo dia que Roger Federer, sendo assim um mau dia para os suíços. Pois, o queijo abriu o buraco. E agora, Matteo Berrettini, sem dúvida, a revelação, como o Cláudio já disse, deste torneio, acaba por fazer uma grande caminhada até às meias finais, mas na semifinal Rafael Nadal acaba por ganhar e mostrando assim toda a sua superioridade por 7-6, 6-4 e 6-1. O tenista italiano não teve hipótese frente ao principal candidato para ganhar isto. Ora bem, chegamos então assim ao final. E o que é que tu tens a destacar como surpresa? Já fomos falando aqui de algumas, por assim dizer, mas o que é que tu tens a falar de surpresas? Surpresas fora do top dos cabeças de série, dos jogadores à partida mais bem classificados na entrada para este torneio. Sem dúvida, o tenista alemão Kopfer, um jogador que eu não conhecia, pessoalmente não conhecia, acaba por chegar aos quartos de final, não, aos oitavos de final, perdendo assim frente ao Medvedev, que é o jogador que acaba por chegar à final, mas eliminando assim vários jogadores mais cotados que ele e chegando assim então mais longe do que esperaria, com certeza. Relembrar que ele era o número 118 do ranking ATP à entrada para este torneio, verificando assim então, sem dúvida, na próxima semana, na nova atualização dos rankings, uma enorme subida. O tenista búlgaro, que acaba por não ser cabeça de série, dado os seus maus resultados nos últimos tempos, acaba por protagonizar uma das maiores surpresas do torneio, chegando aos quartos de final, chegando às meias finais mesmo. Ele nos quartos de final, lembrar que ele eliminou Roger Federer, e assim chegando às meias finais, perdendo com Daniil Medvedev. Um jogo que até podíamos esperar que podia ser bastante equilibrado, mas acaba por não ser muito equilibrado, porque Daniil Medvedev dominou completamente o jogo do início ao fim, eliminando assim o tenista búlgaro, depois de uma excelente caminhada ao longo deste torneio, sendo o melhor torneio da sua carreira em Grand Slams. Pablo Andújar, outro jogador não muito cotado no ranking, sendo ele que participar no qualifying para chegar a este mesmo torneio, acaba por ser mais um jogador fora dos cabeças de série a chegar relativamente longe. Relembrar que o jogador conseguiu chegar aos oitavos de final, perdendo frente a Gael Monfils, o jogador claramente mais cotado no ranking ATP, melhor jogador, acaba por assim fazer fim a uma grande prestação neste torneio de Grand Slam do US Open, torneio jogado
em piso rápido. Pablo Andújar, que claramente um jogador já bastante experiente também no circuito e melhor jogador em terra batida, acaba por fazer uma excelente prestação neste torneio que estamos a analisar. Pablo Andújar, dizer que a carreira dele teve quase para acabar há uns anos atrás, que ele teve uma lesão bastante grave no cotovelo. Aliás, ele usa uma fita compressora em todo o braço, mesmo por causa dessa lesão. O jogador teve bastante tempo parado dada essa lesão, ou seja, fez cair bastante no ranking ATP, e o jogador, para poder continuar a sua carreira de tenista, tem que fazer tratamento todos os dias antes de deitar. Ele tem que fazer um tratamento específico para o seu braço, para poder meter peso e usar todos os músculos com capacidade suficiente para conseguir manter-se a um bom nível. A fazer assim então uma excelente caminhada ao longo deste torneio, depois de vindo dessa terrível lesão que quase acabou com a carreira. Já não há mais surpresas, Gui? Já não há mais destaques. Ora bem, Por isso, vamos para avançar. as apostas. Não. Vamos lá fazer aqui uma aposta, pá. É assim, eu digo-te já, isto... Eu fui o primeiro jogador a dizer que Nadal ia ganhar. Sim, podes continuar porque eu vou agora apostar no Medvedev. Então o que é que a gente vai apostar desta vez? Epá, não sei. Queres um shot de vodka russa em minha casa? Não bebo bebidas alcoólicas. Muito bem. Caros tenistas, que têm um bom exemplo de cidadania, portanto, sigam o bom exemplo de dizer não ao álcool por parte do Guilherme Correia. Tens que encontrar outra aposta qualquer. Epá, não sei. É que, sabes, o US Open não tem tradição de strawberries with creams. Pá, eles são mais tipo Big Macs, estás a ver? Donuts, Também não como. milkshakes. Também não como Estás McDonald's. a ver? Não dá para apostar nada. Então um pacote grande de batatas fritas. Aquelas batatas fritas? Bora. Daqueles de €1? Não, os pacotes grandes mesmo. Pacotes grandes. Há um que é o balde, mas não é no McDonald's. É no KFC. No É que tem KFC. aqueles pacotes. Tu queres um bucket no KFC. Yeah, isso. É isso que tu queres. Muito bem. E sabes que se eu ganhar, se o Medvedev ganhar, eu também quero esse bucket para mim. Está bem, pronto. Portanto, Está apostado. está apostado? Dá cá mais chique, dá cá. Muito bem, está aqui apostado. Medvedev vai ganhar, como é óbvio. É assim, a única questão aqui é que, pronto, Rafael Nadal está melhor cotado no ranking e tem a baba lá. Mas, agora falando a sério, fora de brincadeiras mesmo, porque isto, obviamente, nós falamos a sério, mas também temos aqui momentos de descompressão, momentos de brincadeira, como é óbvio. Pá, eu acredito que o fator inspiracional de Medvedev possa ser igual ao que aconteceu com Marin Cilic em 2014. Acho que se poderá assistir à mesma coisa que se assistiu com Marin Cilic em 2014. E, portanto, será por aí. Não sei o que é que... como é que estará o público. De que lado é que estará o público. Será não... claramente com o Rafael Nadal. Aliás, podemos ver na caminhada ao longo do torneio de Daniil Medvedev, que protagonizou vários momentos contraditórios e contra o público, dado a não ser apoiado por o mesmo. Pronto, e não podemos esquecermos que é um russo em solo Americano. Recordar que o último russo a marcar presença e a ganhar o US Open foi justamente, sabes quem? Safir. Marat Safin? Marat Safin. Sabes o ano? Pá, foi para aí nos anos 2000. Eu tinha ideia que ele tinha chegado longe, mas não sei se não me lembrava que ele tinha ganho mesmo o torneio. US Open. Em 2000, no ano mesmo de 2000. O ano 2000. Isso mesmo. Ou seja, já há quase 2 décadas que não tínhamos um tenista russo na final. Pois, mas agora temos na final e temos um vencedor. Vamos ver? Não é vamos ver, já está. Eu já falei com o Putin. O Putin também entrou lá no computer dos americanos. Conforme viciou supostamente as eleições dos Estados Unidos, também vai viciar agora o resultado. Acredito que, do ponto de vista físico, como tu destacaste bem há pouco, só agora recentemente é que o Nadal perdeu um set. Também Medvedev. Lembrar que Medvedev só perdeu dois sets ao longo da sua caminhada, por isso. Quem é que tu achas que teve um quadro mais favorável? Sem dúvida, Rafael Nadal. Isso, é que lembras que isso foi algo que foi... Chegámos a essa conclusão, quando falámos da final do Wimbledon, que chegámos à conclusão que Novak Djokovic, por força de circunstâncias, por força das surpresas, teve um quadro mais fácil do que o Roger Federer, que teve que eliminar, por exemplo, Rafael Nadal, por exemplo. Por isso mesmo. Pronto.
há esse fator. Vamos ver se o fator juventude vai ajudar Medvedev, no sentido da recuperação do corpo, supostamente uma maior elasticidade. Essa questão do público também pode ser do estilo, sim, eu vou provar a todo mundo que mesmo contra tudo e contra todos eu sou o melhor do mundo. No caso do US Open, por exemplo. Portanto, acredito que vai ser um jogo muito emotivo. Eu acho que não vais ganhar isto pela tua qualidade técnica, vais ganhar sim pela tua emoção e pela tua cabeça. Atenção, Rafael Nadal, para mim, é aquele que tem o melhor jogo psicológico. É aquele que, mesmo estando a perder, consegue manter a calma e a concentração nos jogos. Vamos ver como é que isto vai ser, mas eu aposto no Medvedev. Isto é claramente... Agora, eu não quero, deixa-me só terminar isto aqui, eu não quero é quase 5 horas de jogo. Porque eu já sofri imenso em Wimbledon. Sim, mas ganhaste ao menos. Mas como é óbvio, porque eu ganho tudo. Vamos ver nesta. Eu e o Olivier Boramissi somos os jarreis das apostas. E os caros ouvintes já sabem, e os caros tenistas já sabem que está ganho. Mas pronto, então isto é claramente um caso de irreverência da juventude contra a experiência. Da idade e do percurso de toda uma grande carreira de Rafael Nadal. Por isso, vamos nos ver com certeza no pós-final deste torneio do US Open, que vai ser no domingo, ao final do dia. Por isso, esperemos ver-vos no início da próxima semana. Exatamente, portanto, começamos na próxima semana. Este é o último Grand Slam. Portanto, vamos ver se no final desta época, enfim, só acompanhamos a nível de podcast Wimbledon e US Open. Sairá um recap sobre o Roland Garros. Será precisamente o primeiro episódio que a gente vai fazer, o pós-US Open. Exatamente. Portanto, nós, aliás, a nossa ideia de criar este podcast, nós já o dissemos, foi justamente estávamos a ir para o Millennium Steel Open, eu estava a conduzir, o Guilherme gostar do som e a gostar da condução, e justamente tivemos a ideia de, por que não fazer um podcast de ténis que não existia, que continua a não existir em Portugal, um podcast português, e portanto foi mesmo por aí. Portanto, nessa altura já nós acompanhávamos com a necessidade do podcast. E portanto, vamos ver se empatamos ou se eu fecho esta época com vitória. 2 vitórias. Eu, honestamente, se queres que eu te seja muito sincero, Guilherme, eu gostava que pudéssemos empatar, percebes? Porque senão eu começo a próxima época com vantagem sobre ti e mais, com uma pressão extra, que é, vou ter que estar a defender 2 títulos. Eu posso estar a jogar contra mim próprio, mas eu também gostava que tu ganhasses. Porquê? Porquê? Porque Rafael Nadal... Eu já Nadal... justifiquei porque é que eu não... Eu justifico já a seguir, porque Rafael Nadal, se ganhar este torneio, fica com 19 torneios de Grand Slam no currículo. Lembrar que o Federer é o detentor do título em ATP de Grand Slams, tem 20. Sendo o Rafael Nadal o arqui-inimigo, entre aspas, porque sou grande fã do jogo de Roger Federer, gostava que o Federer continuasse a deter esse mesmo recorde. Por isso, contra mim, apostava, era bom que por um lado perdesse, mas por outro lado gostava de ganhar uma aposta contra ti, dado o nosso head-to-head, digamos assim. Achas que somos assim arqui-inimigos? Não, claramente que não. Não, porque senão os microfones não seriam para nós falarmos, seriam para darmos marretadas uns no outro, não é? É isso mesmo. Muito bem. Olha, tens mais alguma coisa para dizer aos tenistas? Não, nada. Não? Onde é que estão as chaves, Gui? Fecha aí o portão. Vamos fechar com certeza. Vamos fechar o portão. Muito bem. Ora, muito obrigado então aos nossos amigos italianos, aos amigos indianos, japoneses, canadianos, dinamarqueses, noruegueses, polacos, finlandeses, americanos, ingleses e espanhóis e franceses, que justamente nos colocam no top 20, no top 30 dos podcasts portugueses. Vamos lá colocar o vosso podcast Troca de Bolas no top 10. É o mínimo. Em Portugal temos de ser donos e senhores disto, porque se nós, na França, na própria França, conseguimos ficar à frente de alguns podcasts franceses e na América conseguimos ficar à frente de alguns americanos, então, caros amigos, temos que chegar aqui ao nosso top 10 português, ok? Pode ser? Contamos então convosco. Então vá, tenham uma boa final. Não se esqueçam dos comprimidos para manterem a calma. Esperemos que não seja uma final de 5 horas como foi o Wimbledon, um jogo de nervos. E espero então, no próximo episódio, voltar a abrir
eu a saborear um grande pacote do KFC. Já agora, KFC, se alguém estiver a ouvir do KFC, podemos fazer uma parceria, não tem problema nenhum com isso, ok?